Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma aula sobre santificação. Nesse caso, agora, nós vamos ver bastante coisa. Vai ser uma aula diferente da anterior, onde a gente viu de forma bem prática o que são hábitos espirituais e por que eles são importantes, como eles funcionam. Hoje a gente vai falar um pouco sobre meios de graça e a importância dos sacramentos. Então, tem bastante conteúdo. Mas antes da gente começar, então, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, pela tua misericórdia, por todas as tuas bênçãos, pelas tuas promessas. Pedimos que o Senhor continue atuando em nossas vidas através da tua palavra, nos dando crescimento e nos preparando cada dia mais para a obra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Meios de graça. O que são meios de graça? Vamos começar, então, olhando o Catecismo Maior de Westminster. A pergunta 154 diz: quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação? Resposta: os meios exteriores ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação. O que quer dizer meios exteriores ordinários? A gente vê aqui uma conexão com uma linguagem anterior da nossa aula, sobre hábitos. A gente poderia dizer que hábitos, práticas, disciplinas espirituais, cujo objetivo é nos moldar, nos formar individualmente como corpo, como igreja. Estes hábitos, essas práticas, estas disciplinas, leitura da palavra em conjunto, a realização dos sacramentos, batismo e Santa Ceia, como nós vamos ver hoje também, e oração, são meios que Cristo usa para fortalecer e tornar a sua igreja mais eficaz, tornar em nós a salvação e o crescimento mais eficazes. Então, o que são meios de graça? São meios pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação, especialmente palavra, sacramentos e oração, e todas essas ordenanças se tornam eficazes na vida dos eleitos. Então, isso são os meios da graça, meios pelos quais Cristo se comunica à sua igreja, fortalecendo e tornando a salvação efetiva. Vamos ver o que mais a gente tem aqui sobre... Aqui tem alguns textos bíblicos também para vocês olharem depois, sobre esse mesmo conceito de meios da graça. Mas vamos continuar. Linguagem padrão de espiritualidade. A gente tem um paralelo aqui entre disciplinas espirituais, modos de ação destinados a nos formar, práticas na igreja, as versões sociais destas disciplinas individuais, marcas do corpo de Cristo. Essas práticas nos moldam de fora para dentro, é o que a gente viu na outra aula, né? Que Cristo santifica a sua igreja tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. De dentro para fora, pela atuação do Espírito Santo, e de fora para dentro, pela atuação desses meios de graça, da leitura da palavra e tantos outros que a gente viu ali. Meios de graça reformado nos diz um pouco mais. Todas as suas ordenanças, pacote completo, tudo aquilo que Deus nos deu como lei, como recomendação, tudo isso faz parte de ordenanças que nos trazem benefícios. Não são só 1, 2 ou 3 pontos, mas todo o pacote de Deus, tudo aquilo que a gente encontra entre Gênesis e Apocalipse. Todas as suas promessas, suas verdades, algumas já cumpridas, outras ainda por serem cumpridas, mas também especificamente através daquele conjunto centrado que a gente viu agora há pouco no último slide, palavra, sacramentos e oração. Então, é aqui que os meios da graça se interrelacionam com a santificação do crente, porque eles são o link entre a comunicação que Deus faz, o crescimento que isso gera e a nossa prática em estar usando dessas disciplinas espirituais para crescer, essas habilidades. O que a gente chama de meios de graça? Quem é o sujeito? Meios de graça, quem é o objeto? O que acontece nesse processo? Cristo se comunica através dos meios da graça. E Cristo age através do meio da graça. A gente sabe, por ler a Bíblia, o poder que a palavra de Deus tem. A gente poderia abrir
o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, e ler tudo aquilo que ele fala, é o maior capítulo também da Bíblia, e ver tudo que ele fala somente em referência à palavra de Deus, que ela nos santifica, que ela nos dá crescimento, que ela nos corrige, que ela nos abençoa. São diversos pontos levantados ali no Salmo 119 sobre os benefícios da palavra de Deus. Então, a gente sabe que a palavra tem esse benefício ou essa função de se comunicar, de ser a palavra efetiva de Deus na nossa vida. E é através dessa sua palavra que Cristo está agindo na vida do cristão. Por isso que os meios de graça são importantíssimos para a santificação. Porque através deles, Cristo se comunica, Cristo age, Cristo provê o crescimento. Então vamos ver aqui mais. Teologia dos meios da graça, grande comissão. Vamos ler aqui, rapidinho. Esse texto a gente vai ver mais para frente também. Vamos lá, Mateus 28. Vamos ler aqui do verso 12 ao verso 20. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, respondendo-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, a gente percebe aqui no discurso de Jesus o que? Um conforto e presença, que assume um papel direto no discurso. Estou com vocês. O que mais a gente vê aqui? Ó? Conforto de autoridade. Toda a autoridade me foi dada. Permissão dada por Deus. Jesus recebeu essa autoridade do Pai. É um direito garantido, é um poder à sua disposição. A palavra autoridade aqui é exousia, ela significa tudo isso. Permissão dada por alguém, direito garantido, poder à disposição, possibilidade de ação absoluta, que só se aplica no caso de Deus. Olha que interessante. Essa palavra tem várias conotações no Novo Testamento, mas aqui ela praticamente encontra toda a sua plenitude na pessoa de Jesus. Jesus, ele tem toda essa autoridade absoluta, foi dada pelo Pai, um direito garantido, ele tem todo um poder à sua disposição, e essa nomenclatura toda que é usada só para Deus é usada para ele também. Ou seja, Cristo é um rei com competência e capacidade para governar ativamente. Por isso que ele diz, toda autoridade me foi dada. É tudo isso que ele quer dizer. Promessa da presença. Eis que estou convosco, Deus comprometido conosco até o fim. É o Emanuel. Cristo está presente e ativo de uma maneira nova. Quais os lugares onde Cristo prometeu aparecer? Vamos ver lá em Colossenses. Colossenses 3, 16 e 17 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Habitar, fazer sua casa, não é visitar de vez em quando. Não vou ler a Bíblia só uma vez por mês, ou só no domingo quando for na igreja. Né? É fazer a casa, é um lugar onde você vai estar morando. Quando? Sempre. Aonde? A habitação da palavra é você. Não é aquele papelzinho que a gente põe no espelho. Não, é em você, internamente, no seu coração. E de que forma que ela habita? Em você, ricamente.
Isso significa superabundantemente. É isso que essa palavra quer dizer. Em excesso. Não é sobrevivência, só um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, é de forma plena, em excesso. Aonde? Em você. A palavra tem que fazer morada dentro de você, no seu coração, e de forma superabundante. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando isso acontece? Como ele mesmo disse, no ensino, na advertência, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a teologia dos meios da graça, ela é baseada no que? Na autoridade que foi dada a Cristo. Toda autoridade. Ele está presente conosco, através do seu Espírito, através da sua palavra. Essa é a garantia. E essa palavra tem, conforme Paulo está nos exortando, que habitar em nosso coração. Quando? Sempre. De que forma? Abundantemente. De que forma prática? Ensino, advertência, que a palavra dá. Praticando o ensino, praticando a advertência, que a palavra de Deus dá, que a Bíblia dá. Que mais? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, é uma dieta balanceada. Não é só hinos, não é só cânticos, não é só palavra, é um culto completo, como está sendo especificado aqui pela própria palavra. O que mais a gente pode aprender sobre teologia dos meios da graça? Lá em Efésios, capítulo 4, vamos ler aqui também. Efésios 4:7. É um texto um pouquinho longo, mas eu acho que vai dar tempo, né? Não vai ficar tão extenso, porque a gente tem bastante material. Efésios 4:7 diz o seguinte, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quem concedeu? Cristo. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é só um, não é só a liderança, é todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Olha que interessante aqui para a gente ver uma aula de apologética, ou contexto cultural, cultura contemporânea versus cristianismo, ou pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, o que esse texto está querendo dizer para a gente? Primeiro, Cristo é um rei vitorioso. Esse Cristo, ou melhor, esse rei, dá presentes e dons lá do alto. Ele é o cabeça, que equipa e constrói o corpo. Como? Falando a verdade, trabalhando e edificando uns aos outros. Tudo isso é feito com que objetivo? Para o objetivo de crescimento do corpo, da igreja. Meios de graça, ou seja, não são práticas sociológicas, né? Ah, aquele grupinho lá tem aquela prática, aquele outro grupinho tem outra prática. Não, meios de graça não são apenas formação de hábitos. Eles estão aonde Deus prometeu agir. Então isso garante um efeito profundo, garantido por Deus. Ou seja, Cristo é um rei que lá do alto dá dons, equipa a sua igreja, coloca uns para apóstolos, como aconteceu no início da igreja, hoje não mais, outros para pastores, outros para professores, outros para louvor, e tudo isso com o objetivo de construir, de trazer maturidade para todo o corpo. E tudo isso sendo feito em verdade e em amor, de forma que a gente vá se edificando. Então, os hábitos espirituais, esses meios de graça, contribuem para todo esse crescimento do corpo da igreja. É ali que Deus prometeu agir. Na palavra, na oração, no louvor, no hino, na exortação, como a gente viu no slide anterior. Aqui em Efésios 5 e 6, a gente vai ver o quê?
que Paulo está nos exortando a ser cheios do Espírito Santo. Como somos cheios do Espírito Santo? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, como a gente viu no slide anterior, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, tudo isso são meios de graça. Através desta prática, desses hábitos, dessas disciplinas que a igreja vai praticando, Deus vai abençoando e tornando a igreja mais madura, vai trazendo crescimento, e nesse caso específico de Efésios, o que Paulo está deixando claro é que, agindo dessa forma, nós vamos ficar como cheios do Espírito Santo. Ele vai vir como consequência da gente estar vivendo uma vida de acordo com as ordenanças, com a palavra, praticante e não apenas ouvinte. Então, isso é importante nesse processo todo de santificação que a gente está vendo, que é utilizar os meios de graça, a palavra, a oração, os sacramentos, para quê? Para, junto com todos os ministérios que Deus nos capacita, com esses dons que Ele dá para a sua igreja, uns para isso, outros para aquilo. Com que objetivo? O crescimento do todo, a maturidade do todo, a edificação do todo, do corpo. Então, dessa forma, a gente tem a garantia de que Deus vai nos encher com seu Espírito, porque Ele prometeu agir através desses meios de graça. A gente tem outros exemplos também. Temos textos que falam sobre a palavra de Deus como meio de graça, os sacramentos que a gente vai ver agora, oração que a gente vai ver na próxima aula, e a prática do sábado ou do domingo cristão, que também é um benefício, um meio de graça. A própria comunhão dos santos também é uma outra, é um outro meio de graça que Deus atua através do seu corpo. O que é importante da gente saber disso tudo, gente? Vamos falar aqui, eu botei aqui tornado, mas a gente poderia ter colocado qualquer outro fenômeno da natureza, como, por exemplo, desmoronamento, que é até uma coisa que, infelizmente, acontece muito nesse país no verão, né? O que acontece? A gente sabe que no verão a gente tem chuvas torrenciais e, às vezes, aquelas casas que estão, muitas vezes, num terreno inclinado, acabam sendo levadas pela chuva, né? E a gente tem casos todo ano, infelizmente. Então, se você me perguntar, onde é que vai cair, vai desmoronar uma casa no próximo verão? Bom, vamos procurar. Aonde? Numa planície, no interior de São Paulo, onde tudo é reto? Não, lá a gente dificilmente vai achar, né? Pode até achar uma outra, cujo fundamento não é bom. Mas aonde que a gente vai achar? Certamente no litoral, em lugares onde tem mais montanha, onde tem serra, onde tem casas em terrenos muito íngremes, ou seja, mesma coisa com tornado. Você vai encontrar um tornado, talvez, em Nova York, difícil, mas você vai encontrar no meio oeste americano. Furacão, furacão dali no Caribe, onde que eles vão bater? Vão bater, às vezes, na costa leste americana inteira. Vão pegar Miami. Talvez você não tenha um furacão lá em Seattle, do outro lado dos Estados Unidos, da Califórnia. Pode até ter, mas é difícil. Mesma coisa acontece com os meios da graça. Deus pode agir onde Ele quiser, mas é mais provável, é mais garantido, porque Ele deu a sua palavra, de que Ele iria ajudar, Ele iria construir, Ele ia edificar, Ele ia atuar nestes meios da graça. Então, são esses meios da graça que são os locais específicos onde a gente pode encontrar certas qualidades, certas consequências que Deus vai nos dar. A gente pode procurar isso em qualquer outro lugar. Deus pode agir? Pode. Você está andando, caminhando num parque, numa praça, e Deus pode agir ali? Pode. Mas Ele prometeu agir na sua palavra, na prática dos sacramentos, na oração, no sábado, no domingo cristão, na comunhão, no louvor. Então, esses são lugares onde Deus, lugares onde Deus prometeu agir. Da mesma forma como esses eventos naturais são mais prováveis de acontecerem, garantidos de acontecerem quando a gente tem uma combinação de características, né? Então, os meios de graça são lugares onde a gente vai encontrar Deus, porque Ele prometeu que estaria agindo ali. Então, esse é um ponto importantíssimo para o crescimento cristão, para a santificação. A gente lembrar que nesses meios de graça, a gente tem a garantia de que Deus vai atuar. E a gente poder praticar como disciplina, como hábito, estes meios de graça. Em especial, aqueles três que a gente viu.
a palavra, os sacramentos e a oração. Agora vamos falar um pouquinho sobre sacramentos. Sacramento também é muito importante. Vamos lá. Vamos começar com a definição, como a gente sempre faz, né? Definição, olhando aqui a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, alguns parágrafos. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, da aliança da graça, como a gente já viu. Imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometer-nos no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Há em cada sacramento uma relação espiritual ou uma união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Por isso, os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro, ou seja, cada sacramento consiste em um sinal externo, batismo, Santa Ceia, simbólico, é um sinal externo de uma graça interna, espiritual, significada pelo sinal, ou seja, os sacramentos significam uma mudança interna, feita pelo Espírito. Os sacramentos do Antigo Testamento, quanto às suas coisas espirituais, diz aqui a Confissão de Fé de Westminster, por eles significadas e representadas eram, em substância, os mesmos sacramentos do Novo Testamento. Isso a gente vai ver. Antigo Testamento, circuncisão, Páscoa. Novo Testamento, batismo, Santa Ceia. Aqui é importante a gente frisar que nós, presbiterianos, reformados, protestantes, nós não aceitamos, como, por exemplo, a Igreja Católica aceita, uma lista enorme de sacramentos. Exorcismo, unção e tantas outras coisas. Por quê? Porque para nós, sacramentos são aqueles que Cristo determinou e não aqueles que a igreja em algum momento resolveu fazer e disse que era uma obrigação. Sacramento, para nós, é aquilo que está escrito na Bíblia, são esses selos, vamos dizer assim, atividades instituídas pelo próprio Deus, com um significado muito profundo, espiritual. Por isso que nós temos hoje, no Novo Testamento, o batismo e a Santa Ceia como dois sacramentos instituídos por Cristo. Se você lê numa Bíblia cujas palavras de Cristo estão em vermelho, tudo que ele falou no Novo Testamento, você vai ver que ele só pediu duas coisas, né? A gente pregar o Evangelho, batizar, e depois ele fala da Santa Ceia. É óbvio que ele fala sobre milhões de outras coisas importantes, mas em termos de sacramento, ele só deixa esses dois. Então vamos lá, sacramentos do Antigo Testamento, circuncisão. A circuncisão ocorre no contexto de Deus, renovando a sua aliança com Abraão. Vocês vão lembrar que a gente viu na aula de aliança que Deus chama Abraão da terra de Ur, e depois ele tem 4 chamados específicos para Abraão. Em Gênesis 17, já no terceiro chamado, primeiro foi no 12, depois no 15, depois em Gênesis 17, Deus chama Abraão e diz assim, ó, Abraão, seja perfeito, ande na minha presença. Eu vou prometer para você terra, descendência, e como sinal dessa aliança que eu estou fazendo, você vai circuncidar todos os membros masculinos da comunidade. Todos aqueles que fizerem parte da comunidade da aliança devem ser circuncidados, inclusive crianças no seu 8º dia de vida. Então, a circuncisão é um sinal de uma aliança que Deus havia feito com Abraão, né? Mas agora ela teria um sinal físico, claro, de uma aliança que já havia sido feita em Gênesis 12, 15, e agora no Gênesis 17, ela teria então um sinal. Na lei mosaica, uma interpretação espiritual foi imposta ao procedimento quando os israelitas foram instruídos a circuncidar seus corações. Moisés diz, não adianta só circuncidar, né, o homem, é uma circuncisão de coração também. Essa exigência exigia que eles reconhecessem que, além de carregarem a marca física de serem membros da aliança, também tinham a obrigação de manifestar qualidades espirituais específicas de compromisso e obediência, santidade, como a gente viu também na lei mosaica. Lá no capítulo 19 e 20, antes de Deus dar o decálogo, os 10 mandamentos, ele diz, olha, eu salvei você para ser uma nação santa, eu te salvei para andar comigo. Eu não te salvei para você continuar andando do seu jeito, não. Eu te salvei para você ser
agora meu representante. Lembra que a gente viu isso? Então, mesma coisa aqui, Moisés está dizendo, ó, não adianta ser circunciso só da carne. A circuncisão verdadeira é aquela do coração, é aquela que representa o verdadeiro. A da carne ela é só um sinal do que deveria ser a circuncisão verdadeira do coração. Jeremias também fala a mesma coisa que Moisés. Ele fez exatamente as mesmas exigências a seus contemporâneos por causa de suas ações más. Circuncisão implicava consagração ao Senhor e aos elevados ideais morais da aliança, da qual a santidade era representativa, como a gente vê em todo o livro de Levíticos, que é um livro que fala muito sobre santificação. Um verdadeiro membro da aliança seria motivado ao amor com Deus, a ter amor a Deus e amor ao próximo, que é o que Jesus disse no Novo Testamento, que era o resumo de toda a lei. Então, o que Deus instituiu com Abraão, Abraão foi tido como justo. Abraão teve fé, obedeceu. Depois, na terceira interação com Deus, em Gênesis 17, Deus então dá esse sinal de que Deus ia abençoar Abraão, Deus ia dar a terra para ele, ia dar uma descendência, porque ele não tinha tido filho, e Deus iria então instituir essa aliança física, representando todos esses compromissos que já haviam sido feitos. E tanto Moisés quanto Jeremias fazem uma ligação entre, cobram o povo, né, de que essa circuncisão física não é apenas pro forma, mas ela representa algo superior. Por isso que as pessoas tinham que ter uma mudança de vida, tinham que agir de forma diferente. Aqui é interessante a gente ver também um texto que eu coloquei aqui, que eu acho tão legal, mas que o interessante seria a gente fazer um estudo só sobre ele, mas não vai dar tempo. Então eu coloquei ele aqui para a gente ver, pelo menos, o que ele fala exatamente sobre todas essas coisas que a gente vai ver agora de sacramentos. Josué 5, de 1 a 9, eu vou ler aqui para vocês, ó. Quando todos os reis dos amorreus, só lembrando então, antes da gente começar, Josué substitui Moisés. Quando ele morre, na entrada da terra prometida, e Josué então vai liderar o povo de Deus a entrar na terra prometida. Então, o que acontece? Quando todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeade, Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, o deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, Jacó, Israel e Abraão, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidou no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Ou seja, antes do povo entrar na terra santa, terra de Canaã, o povo tinha que estar com a sua aliança em dia. E faltava circuncidar, como a gente leu. Os pais eram circuncidados, morreram no deserto porque pecaram. A nova geração não era circuncidada. E Deus falou, não, antes de vocês tomarem posse da terra, de entrarem na nova Canaã, vocês devem circuncidar todos os homens. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente vai ver daqui a pouco por quê. Então, outro sacramento do Antigo Testamento. A Bíblia traça a origem da Páscoa até o Êxodo. De acordo com o Êxodo 12, na noite do dia 14 do primeiro mês, os israelitas se reuniram em unidades familiares para sacrificar uma ovelha ou cabra de um ano.
Eles usavam isopo para aplicar o sangue dos cordeiros nas laterais e no topo das molduras das portas de suas casas. E assavam os cordeiros. Eles também preparavam ervas amargas e pão sem fermento. Comeram a comida apressadamente e com as sandálias nos pés, como sinal de que estavam prontos para uma partida rápida. Naquela noite, o Senhor matou todo o primogênito do Egito, mas poupou Israel. Moisés repete também em Êxodo 12, um pouco mais na frente, aqui, toda vez que você vê alguém na Bíblia repetindo alguma coisa, é porque aquele ponto é importante, é relevante. Por isso que às vezes a gente vê uma certa repetição e não entende. Quando está sendo repetido, é porque aquele ponto é importante, precisa parar e ver o que está acontecendo. Então, Moisés repete um pouquinho mais na frente, nos versículos abaixo, a mesma coisa. Quando as gerações subsequentes perguntassem sobre o significado da Páscoa, eles deveriam ser informados de que ela comemorava a salvação dos israelitas na noite em que Deus matou os primogênitos dos egípcios, ou seja, naquela noite que Deus matou todos os primogênitos do Egito nas pragas. Deus estava libertando o seu povo para que eles saíssem dali e viessem para a terra prometida. Era o quê? Uma libertação da escravidão do Egito. E essa era a comemoração que a Páscoa trazia para todo Israel. Essa comemoração. Aqui, olha que engraçado, que interessante, na verdade, né? Em Josué 5, vamos voltar para o nosso texto, a gente vê a mesma coisa. Continuando então onde a gente parou, né? Eles se circuncidaram, Deus removeu a vergonha do Egito, e eles estavam num lugar chamado Gilgal. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Ou seja, antes do povo tomar posse da terra prometida, o que eles precisaram? Ser circuncidados. Confirmação da aliança. Você faz parte da minha aliança, você faz parte da comunidade da aliança, tem que ser circuncidado. Antes de entrar na terra prometida, eles comemoraram mais uma vez o quê? A Páscoa, a libertação do Egito. Estamos chegando à terra prometida, gente. Vamos comemorar mais uma vez a nossa liberdade que Deus nos deu, nosso resgate. 2 sacramentos importantíssimos no Antigo Testamento. Circuncisão, você faz parte da comunidade da aliança. Páscoa, você foi livre do Egito. Egito simbolizando a opressão, Satanás, o mundo. Você foi liberto pelo sangue do cordeiro que foi pintado lá nas portas das casas. Ou seja, aqui em Josué a gente vê esses 2 sacramentos juntos. Antes de entrar na terra prometida, refaça os sacramentos com essa nova geração. Páscoa e circuncisão. Então, as Escrituras apresentam a Páscoa como elemento-chave de um rito que comemora o Egito, a libertação do Egito e o êxodo do Egito e a generosidade da redenção, da graça. Deus escolheu Abraão, podia ter escolhido qualquer outra pessoa, Deus escolheu a sua família virou uma nação e Deus, então, institui lá na época de Moisés que Israel deveria seguir alguns padrões, como a gente já viu lá na aula de aliança. E, então, esse povo, que antes era uma família, agora virou uma grande nação, havia sido salvo pela graça de Deus que escolheu. Escolheu salvar, escolheu o tempo, a forma. Então, eles tinham que comemorar a Páscoa para se lembrar dessa redenção, desse salvamento. Agora, olha que interessante. Antigo Testamento, circuncisão, Páscoa. Vamos ver agora o Novo Testamento. O que a gente pode aprender disso? O sacramento de iniciação usa água, seja por aspersão ou imersão, simboliza a regeneração pelo Espírito Santo através de uma união com Cristo em sua morte e ressurreição e dá entrada na comunidade da aliança. Ou seja, quando você é batizado, você está sendo aceito na comunidade da aliança. Você está fazendo um sinal que representa algo mais profundo, espiritual, a sua regeneração pelo Espírito Santo. Ok. A gente vai chegar talvez na pergunta que você me faz. Jesus deu a seus discípulos a autoridade para batizar como parte integrante de sua missão. E juntamente com a ceia do Senhor, os protestantes consideram o batismo um sacramento porque foi ordenado diretamente por Cristo lá na grande comissão, como a gente leu, né? Toda autoridade me foi dada, estou com vocês até o fim do mundo.
Portanto, ide, pregar o evangelho, batizando, ensinando, como a gente viu. Então, uma ordenança de Cristo. Ela é realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então ela está intrinsecamente ligada à Trindade, que é um ponto muito importante, que muitas vezes não é ensinado mais tão nos dias de hoje. João Calvino deu ao batismo um lugar central na liturgia dominical e o prefaciou com a pregação para enfatizar sua função como um sinal externo da realidade interna da salvação somente pela graça. Como uma aplicação da promessa de Deus a alguém capaz de falar, Calvino considerava o batismo infantil um poderoso sinal da graça prometida. Martim Lutero e Ulrich Zwingli, que é outro reformador importante, defenderam também o batismo infantil, citando a bênção de Jesus às crianças, como a gente lê nos evangelhos, e a circuncisão de crianças na antiga aliança do Antigo Testamento. Ou seja, primeira coisa importante aqui que a gente precisa ver quando a gente for pensar em batismo reformado contra algumas tendências que não, por exemplo, batizam crianças. Como é que começou o primeiro sacramento lá em Gênesis 12, 15, 17? Deus, pela sua graça, chamou Abraão. Abraão, pela fé, obedeceu em diversas ocasiões. Segundo, Deus falou a Abraão, eu fiz uma aliança com você. Eu vou abençoar você, de ti será uma grande nação, eu vou te dar a terra, etc, etc. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ou seja, um dos seus descendentes abençoará todos os povos. Davi, no contexto do reinado, Cristo no contexto universal. Aí Deus falou o quê? Agora isso aqui vai ser um sinal dessa nossa aliança. Tudo isso que a gente já está fazendo, desde que eu te tirei da cidade de Ur, tudo isso que está acontecendo, que a gente já combinou, que eu prometi a você, agora vai ter um sinal físico, claro, de verdades espirituais que você talvez não vai ver agora, todos acontecendo hoje. A gente sabe que demorou, né, para algumas coisas acontecerem na vida de Abraão. Então, por exemplo, Deus primeiro viu a fé de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, como a gente vai ver num texto de Paulo. Depois ele foi circuncidado, né? Primeiro Deus viu que Abraão já tinha um coração circuncidado, para depois ele ter esse sinal físico. E Deus disse, eu quero que você circuncide todos, seus escravos, seus servos, filhos, todos, até o recém-nascido, todos que fazem parte da comunidade da aliança, mesmo aqueles que talvez não tivessem ainda a capacidade de articular o evangelho. Todos que fazem parte da comunidade da aliança, inclusive crianças. Foi isso que Deus instituiu lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis. Então, quando a gente para pensar que o batismo ele tem o mesmo papel de representar uma união espiritual com Cristo, de representar a comunidade da nova aliança, não tem por que deixar as crianças de fora, como, por exemplo, Deus ordenou no Antigo Testamento. Esse é um ponto importantíssimo, porque a gente batiza crianças. Porque do mesmo jeito que Deus ordenou no Antigo Testamento, a gente entende que o batismo é um novo sacramento que representava a circuncisão e que, portanto, é aplicado a toda a comunidade. Aos filhos, aos pais, àqueles que mais velhos já decretaram, já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, já foram regenerados. Então é por isso que a gente batiza a criança também. Agora vamos ver mais um sacramento. Daqui a pouco a gente vai linkar tudo isso, tá, gente? A Santa Ceia, outro sacramento instituído por Cristo. A partilha do pão e do vinho simboliza a união da congregação com Cristo e a comunhão uns dos outros em virtude do corpo partido e do sangue derramado de Jesus. Tudo isso foi feito o quê? Pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Por isso que há essa comunhão entre os crentes, pelo poder do Espírito Santo. Olha só, a gente tem 3 relatos, né? Até 4, sobre a Santa Ceia. Vamos ver esse aqui de Lucas, porque eu acho que ele talvez nos mostre tudo isso. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Como a gente viu na aula de aliança, Cristo sabia o sofrimento que ele ia passar. Não era azar o que ele ia ser sacrificado no dia seguinte, mesmo sabendo que ele estava em vias de ser morto fisicamente, ele estava ali, ansiosamente
com seus discípulos, falando, ó, estou ansioso em comer essa Páscoa com vocês. Ali ele estava explicando para os seus discípulos o que era expiação, o que ia ser o derramamento do sangue, o que seria a nova aliança. Cristo estava com muito desejo de compartilhar esses momentos finais com os seus discípulos. Ele desejava ansiosamente comer essa Páscoa com seus discípulos antes do seu sofrimento. Pois, eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Ou seja, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, aquele mesmo Cordeiro que foi sacrificado lá em Êxodo, para a saída do Egito, para libertar o povo de Deus da opressão do Egito. Esse mesmo Cordeiro, cujo sangue foi pintado nas portas e salvou as famílias israelitas. Cristo está dizendo que ele aqui é o Cordeiro Pascal. E a gente sabe que João diz a mesma coisa. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É exatamente o que Jesus está fazendo aqui. No final do seu ministério, João viu Jesus chegando, no começo do seu ministério. E aqui no final do ministério, Jesus dá essas palavras aqui que Lucas registra, mostrando que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que vai ser sacrificado, como aquele foi no Egito. Olha que paralelismo bonito que a gente vê na Bíblia. Circuncisão, batismo, antiga aliança, nova aliança. Páscoa, Santa Ceia, representando a libertação do povo de Deus, o salvamento através do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro perfeito, do derramamento de sangue desse Cordeiro. Agora vamos ver então como é que a gente linka tudo isso. Conceitos importantes, gente. A natureza dos sacramentos do Antigo Testamento. Importância. Israel celebrava a circuncisão e a Páscoa. Precisaram fazer isso lá no livro de Josué para poder entrar na Terra Prometida. Eles não puderam entrar sem antes fazer a circuncisão da nova geração e celebrar a libertação do Egito, da Páscoa. Foi importante para eles, é importante para nós. São sacramentos que Cristo nos ordenou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com vocês. E depois Cristo falou, façam isso em memória de mim. Circuncisão. Josué 5. A geração anterior não havia circuncidado seus filhos. Não havia, então, diferença entre Israel e Canaã, entre um povo santo e um povo pagão. Qual é a realidade interior? Remoção da velha natureza e substituição por uma nova natureza. Isso que significava a circuncisão. Porque Abraão foi tido por justo. Depois Deus mandou que ele circuncidasse, porque aquilo seria um sinal de toda a aliança que Deus já havia feito. Romanos 4, verso 11 diz, sinal e selo da justiça. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem. Ou seja, primeiro Abraão creu, depois ele obedeceu. Deus imputou isso como justiça para ele. Por isso que ele é um pai da fé. E depois Deus falou, tá bom, a gente tem uma aliança. Eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te abençoar, mas esse é o sinal da nossa aliança. Então você vai circuncidar, todo mundo aí. Sacramento. Então, foi o que? Da circuncisão, um rito de entrada. Do mesmo jeito que o batismo é um rito de entrada na comunidade da fé. Crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, crianças são batizadas e são aceitas, recebidas na comunidade da fé. Conceitos importantes agora. Páscoa. O maná, como a gente leu lá em Josué, ele cessa depois que eles comem do fruto da terra. Ou seja, Deus vai fazer o quê? Deus vai sustentar o seu povo durante todo o deserto. Quando eles saíram do Egito, enquanto eles estão andando nos 40 anos no deserto, antes de chegarem na terra prometida, Deus proveu o maná para sustentar o seu povo. Quando eles chegam na terra prometida, o maná cessa e eles começam a comer do fruto da terra, depois que eles entram na terra prometida.
Sacramento, Páscoa, sacramento de sustentação. A gente entra na comunidade da fé pela circuncisão e pelo sacramento da Páscoa, a gente vai tendo ajuda ao longo do caminho. A circuncisão, batismo, nos traz para dentro da comunidade da aliança. A Páscoa, ceia do Senhor, nos sustenta espiritualmente até que estejamos na terra prometida ou até que o Senhor venha. Como que a Santa Ceia nos alimenta? Ela nos chama a lembrar o sacrifício de Cristo continuamente. Cristo disse, façam isso em memória de mim. Esse pão é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse sangue que é derramado, meu sangue, é o sangue da nova aliança. É Deus resgatando o seu povo. Façam isso em memória de mim. Como isso nos alimenta? Isso nos lembra o sacrifício na cruz. Nós não vamos esquecer o sacrifício da cruz, o seu amor, o sacrifício de Cristo para mim e para você. É o que nos vai alimentar espiritualmente. Toda vez que a gente pratica a Santa Ceia, a gente está lembrando de toda a obra redentora, da expiação de Cristo, do perdão dos nossos pecados na cruz. E isso vai nos alimentando, sustentando espiritualmente ao longo de toda a nossa jornada à Terra Prometida, da mesma forma como a Páscoa era celebrada, o maná, até que o povo entrou na Terra Prometida e comeu do fruto da terra. O que mais a gente pode falar sobre os sacramentos de sustentação? Páscoa, uma amostra da Terra Prometida. A Páscoa, a ceia do Senhor, fornece o primeiro sabor do banquete celestial. O que foi que Cristo disse? Eu só vou tomar esse vinho de novo, o fruto dessa videira, no reino de Deus, quando o reino de Deus vier. Aí nós vamos ter um banquete celestial. Até lá ele não ia tomar, não está tomando. E a gente toma para lembrar das suas palavras, da sua obra. Esta antecipação nos envolve. Através de nós, o reino de Deus virá. O que isso significa? Jesus disse, na explicação da Santa Ceia, lá de Mateus, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha todas as nações, então virá o fim. Ou seja, há uma participação nossa na vinda do reino. Né? Então, isso tudo é uma amostra do grande banquete que será feito nos novos céus e nova terra. Concluindo, meios da graça, gente, Deus prometeu que o encontraríamos nele, na palavra, na comunhão com os santos, no louvor, na oração. Deus prometeu que a gente o encontraria nesses meios da graça, meios pelo qual Cristo age, que Cristo edifica, trabalha em nós. Sacramentos, ordenanças de Deus. Batize todos antes de entrar na terra prometida. Faça, celebre a Páscoa, celebre a sua libertação do Egito. Era importante para o povo de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. É importante também no Novo. E é importante para nós. Estes são os dois grandes temas que a gente precisava ver dentro do contexto de santificação. Meios da graça são importantíssimos para nos nutrir, para que nós possamos crescer espiritualmente, porque não são nesses meios da graça que a gente vai encontrar Deus e vai ser fortalecido, porque Deus vai agir através deles. Sacramentos, mesma coisa, ordenanças de Deus. Era importante para o povo do Antigo Testamento, foi importante para o povo do Novo Testamento. Santa Ceia que Cristo instituiu, os seus discípulos, fundadores da igreja, é importante para nós. Fazer isso em memória de mim. Então, gente, dentro do nosso estudo sobre santificação, é importantíssimo que a gente lembre disso. Existem meios de graça, meios que Cristo vai agir, que Ele prometeu agir, para o nosso benefício, para o benefício do corpo, da igreja, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Sacramentos são sustentações espirituais ao longo do nosso deserto. Primeiro sacramento, batismo, aceito na comunidade. Representa o quê? Um novo interior. Inclusive crianças são aceitas na comunidade. Segundo, importante porque vai nos nutrindo espiritualmente, nos lembrando do sacrifício, para que a gente não perca a memória, como aconteceu lá com Josué, que depois de uma geração, ninguém circuncidava mais ninguém. Então, Cristo deixou claro, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Então, são dois pontos importantíssimos que fazem parte da vida da igreja, da vida do cristão, meios de graça e sacramentos. Com isso, a gente consegue crescer
os nossos hábitos, com a nossa disciplina espiritual, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista da igreja, coletivo. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso e tudo que isso pode contribuir para a nossa santificação, o que cada frase ali quer dizer, e também vamos falar sobre o domingo cristão. Com isso, a gente vai concluir, então, esse estudinho breve sobre santificação de 4 aulas, no qual a gente viu na primeira aula o que é santificação, como ela ocorre, quem faz, qual o nosso papel. Na segunda aula a gente falou sobre hábitos espirituais também, o que são, o que a gente tem que fazer, meios da graça, meios nos quais Deus prometeu agir, ao benefício da sua igreja. Sacramentos, mesma coisa. Recebimento na comunidade da fé e sustentação espiritual ao longo do caminho, ao longo de toda a jornada, até a Terra Prometida. E, por fim, vamos falar sobre o domingo, a importância que isso tem também no processo de santificação e sobre a oração do Pai Nosso. É isso, gente. Vamos ficar por aqui. Vamos terminar, então, com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, pela Tua palavra, pelos meios da graça que nos sustentam, porque nós temos a Tua promessa de que ali o Senhor será encontrado, ali o Senhor agirá e transformará, edificará a Tua igreja através da Tua palavra, de cânticos, salmos e hinos, através da comunhão dos santos, através de oração. Nós te louvamos, ó Pai, pelas Tuas promessas que o Senhor já cumpriu e por aquelas que o Senhor cumprirá. Nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia estaremos juntos fazendo a Santa Ceia, onde o Senhor beberá do fruto da videira novamente, nos novos céus e nova terra. Nós te louvamos, ó Pai, pelas Tuas promessas e pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, trazendo crescimento e honra e glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Até domingo que vem.